PagSeguro. Eu quero trazer uma novidade para você, porque agora você consegue dizimar e ofertar pelo PicPay. Basta você baixar o aplicativo do PicPay, cadastrar o seu cartão e você vai ler esse QR Code que aparece aqui do seu lado. Depois você escolhe o valor que você vai dizimar ou ofertar e pronto, você acabou de contribuir com o reino de Deus. Pessoal, quero trazer uma novidade para vocês. Nós da equipe Multimídia Ceifa, nós estamos lançando mensalmente a nossa revista digital. Então você pode acessar o nosso site, que é o www.ceifa.org.br e ter acesso às nossas edições mensais da revista online. Ali você vai ter conteúdo histórico dos nossos pastores, palavra pastoral, palavra de ensino, o que tem acontecido na igreja. Você vai estar por dentro dos eventos missionários, dos eventos que tem acontecido na nossa igreja. Não fique de fora dessa. Pegue esse arquivo, baixe no seu celular, leia no seu computador, onde você quiser, mande para as pessoas. Eu tenho certeza que essa é uma ferramenta que vai alcançar pessoas para o reino de Deus. Deus te abençoe. Você está no nosso novo canal da igreja. Então eu quero pedir para você já se inscrever aqui, é gratuito, acionar o sininho e receber todas as nossas notificações. Você vai ficar por dentro dos nossos eventos, dos nossos cultos de ensino, dos cultos transmitidos do domingo e da quarta-feira. Você não pode perder isso. Esse canal vai edificar muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Além de você compartilhar, nós queremos que você compartilhe esse link com as pessoas. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e dê o like nesses vídeos. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Deus abençoe e tenha um bom culto. Saudações, família Ceifa, muito bom dia. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma manhã de domingo para meditarmos na palavra do Senhor. Convide seu amigo, convide seu familiar. Esperamos que a sua família esteja reunida com você, juntamente conosco, para valorizarmos esse momento nas manhãs de domingo, porque o Ministério de Ensino se importa com você. E estaremos aqui todos os domingos que Deus nos conceder para edificar mais e mais aos irmãos, aos simpatizantes da Palavra de Deus. E isso é uma grande bênção. Hoje estaremos refletindo no Salmo 139. Davi, com a sua sabedoria e sensibilidade, ele enaltece a onisciência de Deus, a onipresença e a onipotência do Senhor. Ao longo de todo o Salmo, ele enaltece essas qualidades, esses atributos que Deus tem, reconhecendo na sua vida todos os feitos do Senhor. E é isso que nós queremos fazer juntamente com esse salmo. Mas a grande sacada aqui é o que fazer com esse conhecimento. Do que me adianta saber que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente? O que eu devo fazer com isso? O que Deus faz comigo quando eu não considero estas coisas tão importantes, né? Há estudiosos que atestam que Davi não foi o escritor desse salmo, mas sim Zacarias. E há uma grande parte de estudiosos que dizem que este verdadeiramente é um dos salmos que faz parte do Saltério, que é o conjunto de 150 salmos atribuídos a Davi, salmos que ele mesmo escreveu. Há essa controvérsia, mas o que nos importa mesmo é a leitura da palavra, que é um salmo maravilhoso. Os 6 primeiros versículos, Davi enaltece a onisciência de Deus. E no versículo 7 ao 12, ele menciona a onipresença do Senhor. Seguindo do 13 ao 18,
ele fala sobre a onipotência de Deus, ele reconhece a onipotência de Deus nos seus feitos. E findando o salmo, ele enaltece a santidade de Deus. Isso é muito lindo, esse é um salmo que com certeza me edificou mais ainda, e eu tenho certeza que vai edificar você também. Mas o que é a onisciência, a onipresença e a onipotência? Os dicionários nos dizem que a onisciência é tudo o que sabe e tudo o que conhece. É o que tudo sabe e tudo conhece. Veja bem, Deus não tem como escapar dele nos nossos pensamentos. O Senhor sabe todas as coisas e na sua onipresença significa que é aquele que possui o poder de estar em todos os lugares. Então, não temos para onde fugir. Em todos os lugares que nós pensarmos em ir, o Senhor estará lá, nos vendo, nos contemplando. E a onipotência é aquele que possui todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Deus é onipotente. Nada escapa a Ele, tanto no nosso pessoal, quanto no universo, no mundo, nas galáxias. Ele tudo conhece, porque Ele é o Criador. Irmãos, isso é muito maravilhoso. E eu convido vocês a meditar comigo. Eu escolhi 3 segmentos da nossa vida para podermos analisar essas implicações. O que implica saber de todos esses atributos de Deus? E a família, a sociedade e a igreja, eu dividi esses assuntos para nós meditarmos, para nós estarmos aprofundando na palavra acerca dessas coisas que estão tão presentes na nossa vida. Olha só o que diz o Salmo, nos seus primeiros 5 versículos. O Senhor tudo sonda, o Senhor tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha a análise que Davi faz, irmãos. Olha os reconhecimentos que Davi tem da soberania do Senhor. Olha a sensibilidade que Davi tem em analisar isso e louvar o nome do Senhor por todas estas coisas. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso, irmãos. Mas o que significa sondar? No nosso dicionário, sondar é observar sem que ninguém saiba. E o que significa conhecer? É ter total consciência. Total. Não tem como escapar. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E ele nos sonda. A palavra diz que Ele nos sonda. E o que o Senhor pode achar, irmãos, em nós nessa sondagem? Essas são as implicações. Essas são as implicações em saber que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, por onde andamos, essas são as implicações. Então, no segmento da família,
quando nós casamos, chegamos ao matrimônio, nós desejamos ter um lar maravilhoso, não é verdade? Nós desejamos ter um lar maravilhoso. Tratamos o nosso cônjuge como a nossa princesa e, da parte da esposa, o meu príncipe. E ao passar dos anos, nessa convivência, são duas famílias diferentes que se uniram pelo amor. Aqueles que professam o nome do Senhor como seu Deus, oram para que o Senhor prepare uma companheira ideal para ele. Mas nós sabemos que a vida a dois não é fácil. E ao passar do tempo, às vezes pode haver uma decepção, pode haver algo que não está correndo muito bem. E o que devemos fazer nesse momento? O que podemos fazer nesse momento? Eu fiz uma viagem agora recentemente para o litoral, no dia 8 de junho. E era aniversário do meu filho. Ele está trabalhando em São Vicente e eu ia lá para o litoral. Passei no ambiente de trabalho dele para conhecer. E lá eu conheci um amigo dele que, conversando comigo, ele disse assim: olha, eu vou para a minha casa de 60 em 60 dias. Eu falei: mas como assim? Você não pode ir antes? Ah, eu posso, mas eu só vou cada 60 dias. Eu falei: mas por qual razão? E ele disse assim: é que quando eu chego lá, as minhas coisas não estão no lugar que eu estou acostumado, e aí eu já brigo, eu não gosto que mexe nas minhas coisas, eu gosto de ter as minhas coisas no lugar, e as coisas estão fora de lugar. Aí eu falei para ele: e você briga por causa disso? Ele falou: eu brigo. Irmãos, e aí eu falei para ele: olha, eu agora entendo por que você demora 60 dias. Eu acredito até que foi a sua esposa que deu esse prazo para você, né? Para não aparecer lá antes disso. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que estar em casa é uma dádiva. Ainda mais agora, com essa quarentena, nós estarmos em casa é uma grande bênção. É uma grande bênção. E você se incomodar com coisas tão pequenas, e a maioria dos problemas de relacionamento começam nas pequenas coisas. E você começa a gerar pensamentos acerca do seu cônjuge e não ser tão dedicado porque acha que não está acontecendo do jeito que você quer. Mas o diálogo é importantíssimo nesses momentos, importantíssimo. E mais ainda, trazendo para a luz do texto, Deus sonda e vê o que está acontecendo, nos seus pensamentos, no pensamento do seu cônjuge. Então, querido, querida, procure, se alguma coisa está incomodando vocês, procurem conversar, coloquem o problema diante de vocês e conversem sobre eles. Se nós casamos por amor, o amor tem que superar esses problemas, o amor é mais forte. E como diz o texto que estava aqui na tela: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós
os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira Epístola de Pedro, 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Olha só, irmãos. Olha só o que diz o fim do versículo. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja a importância de estar alinhado, o casal estar alinhado dentro da sua casa. A Bíblia fala que o lar é uma coisa santa. Então, amados, resolvam as suas diferenças. Essa pandemia está nos dando a chance, a oportunidade de nos adequarmos uns com os outros. Nosso professor Juliano, que nos antecedeu aqui no domingo passado, ele falou sobre isso também. A quantidade de divórcios que vem acontecendo nessa época, que não seja assim entre nós. Que não seja assim entre nós. Há muita dificuldade de se expressar, principalmente os homens possuem essa dificuldade, às vezes, de se expressar quando não está totalmente satisfeito, mas é fundamental que o peso dessa palavra, que o peso dessa responsabilidade, para nós que somos sacerdotes do lar, possa nos fazer repensar isso. Querido irmão, se você tem alguma dificuldade de expressar o seu descontentamento, que essa palavra possa te dar forças. Saber que Deus sabe o que você está pensando, o que você está querendo fazer, e que esta palavra que eu vos trago, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se o casal não está unido, as orações não chegam ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E quanto aos filhos, o que diremos os filhos? Nós sabemos, irmãos, que uma das coisas mais difíceis em nossas vidas é educar. E muitas vezes é difícil chamar a atenção, trazer o filho para a consciência de uma forma que ele não se revolte, de uma forma que ele não venha se entristecer demasiadamente conosco. E esse versículo, Efésios 6,4, nos diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quão difícil é! Eu mesmo tenho um filho que vive na igreja, tenho um filho que está fora da igreja. Temos algumas preocupações por causa disso? Temos, mas estamos procurando nos adequar à palavra e sempre mantê-lo conosco. E estamos conseguindo, com a graça de Deus. Ele mantém os valores da família. E ele diz que segue os meus passos. Mas ainda falta ali uma coisa, que é ir para a casa do Senhor. E nós mantemos essa esperança viva. Agora, você que é filho, eu te digo uma coisa: o Senhor Deus, aquele que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele conhece os seus caminhos, Ele conhece o teu pensamento, o que você pensa acerca dos seus pais, o que você pensa acerca dos seus irmãos. Deus conhece. E eu espero que isso te traga um temor, te traga um desejo de mudar em alguns aspectos, se é que você considere isso. Nos adequarmos à palavra de Deus, querido,
é fundamental para termos uma vida de sucesso. Talvez você estude, talvez você está preparando para um caminho universitário, para ser um engenheiro, para ser um economista, para ser um pastor, por que não? E ter Deus ao nosso lado como nosso ajudador. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que pode fazer todas as coisas. Não vale a pena, meu querido? Não vale a pena? Deus sabe o que você pensa acerca dos seus pais. Talvez você reprove seus pais pela educação, enfim, não sabemos. Mas a palavra vai ter o poder de conscientizar e moldar a cada situação a maneira correta que se deve pensar, que se deve agir. Então, filhos, se preocupem com vossos pais, estejam com eles, procurem entendê-los. E da mesma maneira, os pais se adequem a este versículo, porque o Senhor sonda e sabe de que maneira você também está se dirigindo aos seus filhos. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu valorizo muito uma leitura, há pessoas que montam uma estratégia de ler muitas coisas, né? Se for diariamente, procuram ler muitas coisas, mas eu gosto de ler poucas coisas e procurar fazer com que isso me mostre, a palavra nos revele aquilo que nós ainda precisamos aperfeiçoar. E querido, sempre tem alguma coisa, sempre há alguma coisa. Então, vamos nos adequar, porque o Senhor nos sonda, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, como diz os primeiros versículos. Ele é nosso ajudador, e se nós mostrarmos a Ele vontade de nos adequarmos, Ele fará uma grande obra nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso ambiente. Não foi por isso que Davi, segundo Deus, disse que Davi tinha o coração segundo Ele. Por causa de quê? De que maneira? Será que não é porque ele se interessava pelas coisas do Pai? Ele se interessava em se adequar a sua vida aos preceitos do Senhor, aos seus mandamentos? Esse é o nosso caminho. Se eu admiro Davi, se você admira Davi, esse é o caminho para chegarmos e sermos reconhecidos pelo Senhor. Ainda em Hebreus 12:7, a palavra nos diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso serve para mim que é pai, porque o Senhor tem cuidado de mim, então quando Ele me faz uma correção, é porque Ele me ama. Esse é o entendimento que nós devemos ter. E você, como filho, quando seu pai é obrigado a te chamar a atenção, da mesma maneira, houve um ocorrido há vários anos atrás. Eu ainda morava em São Paulo, quando o porteiro do prédio, que nós temos um apartamento lá, às 2 da manhã me interfona dizendo: Sr. Jamil, o seu filho Adriano, ele está aqui com a moto entrando, saindo na portaria. E eu levantei para ir ver o que estava acontecendo, mas
Imagina você, pai, mãe, se coloca na situação, o que esse menino está aprontando, a gente já vai assim, com aquela tensão. E aí quando eu o encontrei-me com ele lá fora, o chamei para dentro de casa, falei, vamos para dentro, filho, vamos conversar lá dentro. E ele veio, e ele estava muito alterado, eu nunca vi meu filho daquele jeito. E naquele instante, eu já no caminho, eu pedi no Espírito Santo, me dê sabedoria nesse momento, né? De antemão, nós já daríamos aquela bronca e tal, mas o Espírito Santo realmente, ele me deu uma estratégia e ele sentou-se ao sofá e eu olhei nos olhos dele e eu disse, filho, eu te fiz alguma coisa? Eu te magoei? Você está com raiva do pai? Está com raiva da mamãe? O que está acontecendo? E ele já era um rapaz, cerca de 18 anos aproximadamente, acho que até um pouco mais. E ele, quando ouviu essa abertura, hein, pais? Essa abertura que eu dei para ele, ao invés de o criticar, eu perguntei se eu fiz alguma coisa para ele. Isso foi uma estratégia naquele exato momento que o Espírito Santo me deu. E ele ficou assim sem atitude, e ele começou a chorar. E ele olhou para mim e disse, não, pai, o senhor é o cara, pai. O senhor é o cara, pai. E eu perguntei, então, por que você está fazendo isso? E ele só chorava. Irmãos, houve uma mudança de comportamento depois daquele dia. Houve uma mudança de comportamento surpreendente. O meu filho se tornou um grande amigo a partir daquele dia. Então, é por isso que eu enfatizo, suportai a correção, filhos, pais, acerca do que Deus tem para as nossas vidas, porque é só para unir, é só para edificar, então vale a pena, vale muito a pena. Acerca dos familiares e amigos, Hebreus 14 nos diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí eu pergunto a vocês, se Deus sondar os nossos pensamentos acerca dos nossos familiares, acerca dos nossos amigos, o que ele vai encontrar? Sempre há, né, nas famílias, aquele que não dá para conviver com essa pessoa, não dá para estar muito tempo no mesmo ambiente, enfim, cada um de vocês sabe uma história semelhante a essa. Olha, é impossível conviver, é impossível. E, irmãos, se Deus nos sondar e nos perguntar, é certo o que você pensa? Você pode até pensar, mas por causa disso, você isola essas pessoas? Você não se preocupa com elas? O meu desejo é que todos os meus familiares se cheguem a Cristo, que todos os amigos que eu fiz ao longo da minha vida se cheguem a Cristo. E quando a gente os encontra, a vontade é esperar uma oportunidade para falar alguma coisa de Jesus, né? A gente que tem essa preocupação de querer o bem dos nossos amigos, dos nossos familiares, a gente quer passar, né? A gente quer que eles vivam o que a gente vive. Mas muitas vezes nós temos barreira. Mas peça uma estratégia, querido, querida.
Peça uma estratégia, se for o caso, para você falar, uma oportunidade para você falar de Jesus e daquilo que Ele tem feito. Melhor, mostre com a sua vida, testifique as coisas que o Senhor tem feito, para que o nome do Senhor também seja louvado por eles. Deixe o Senhor te usar, amado. Deixe o Senhor usar o teu ser que foi feito, criado por Ele, para louvor dEle, para a honra e glória dEle. Eu não digo mais a minha vida, porque Paulo mesmo disse com propriedade, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gere essa vontade, esse desejo. O Senhor também sonda o que os seus familiares, seus amigos pensam de você. E se perguntar para algum familiar nosso, o que você pensa do Jamil? O que você pensa do Pedro? O que você pensa do Paulo? Enfim, o que ele vai dizer? O nome do Senhor vai ser glorificado? Maravilhosa pessoa! Bondoso, amoroso, atencioso. Será que eles têm esse conceito de nós? Vamos trazer aqui o contexto da palavra para essa situação. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus caminhos. Marcos 2,17 nos diz, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se Jesus nos traz esse entendimento acerca daqueles que não estão no caminho, e nós queremos seguir as pisadas de Jesus, os passos de Jesus, não nos importa nos adequarmos a essa concepção de palavra? Precisamos estar no meio só daqueles que nos enche de polpa? Que recompensa nós vamos ter? Para isso, irmãos, é que nós temos que ter a preocupação com os nossos familiares, com os nossos amigos, principalmente aqueles que mais contradizem o nosso jeito de viver, porque é esses que vão fazer com que nós venhamos a saber mais, a ter um pouco mais de condescendência, um pouco mais de amor. É isso que nos faz crescer, irmãos. Estar perto de pessoas diferentes. A sociedade que nós vivemos. O versículo 3, a palavra nos diz que cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. No nosso ambiente de trabalho, como somos reconhecidos? Eu tive a infelicidade de ver os acontecimentos na vida de alguns irmãos que trabalharam comigo ao longo dos anos passados, e alguns deles não tinham respeito dos patrões, não tinham o respeito dos amigos, era um motivo de chacota. Sempre que chegava numa rodinha, a rodinha se dispersava. Eu tive a infelicidade de ver isso. E eu não quis isso para a minha vida. Os meus patrões,
Antes de eu ter empresa, de trabalhar como autônomo, todos os meus patrões são os meus amigos. Eu vou no ambiente de trabalho ou mesmo na casa deles e sou recebido porque deixei um histórico, pela misericórdia de Deus, eu deixei um histórico bom. Tanto é que 2 dos meus patrões empregaram o meu filho mais novo. Meu filho passou por 2 empresas que eu também trabalhei. E pelo meu histórico, eles empregaram o meu filho. E eu tenho uma alegria no meu coração por isso. E meu filho sempre relatou isso para mim e para sua mãe, né? Que os nossos amigos lá de trabalho nos tinham como um exemplo de amigo, de amizade. E é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, irmãos. Não é fácil viver a palavra em toda a sua concepção. Não é fácil. Mas o Senhor te sonda, mas o Senhor te conhece, mas o Senhor sabe por onde você anda, o Senhor conhece seus pensamentos, o Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar. Então, se nós devemos mostrar Cristo através das nossas vidas, precisamos nos preocupar com isso. Irmãos, eu quando comecei a estudar essa palavra, eu percebi as variantes enormes em todo esse segmento da nossa vida que nós podemos nos aplicar mais, nos empenhar mais, fazer a diferença. Um dos meus patrões me ensinou no início que o bom funcionário é aquele que faz mais do que a obrigação. E tudo a mais que nós fizermos acerca do reino de Deus, nunca pagará o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, vamos pensar mais profundamente, vamos lavar a nossa alma com esse banho de palavra, essa delícia de palavra que Davi, que viveu grandes glórias através do Senhor, ele nos deixou para hoje nós estarmos meditando nela e vendo quão miseráveis somos. O versículo 7 e 8 do Salmo 139 nos diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, eu quis enfatizar esse versículo nesse momento. Eu fiz questão de trazê-lo pelo fato do aspecto de muitas pessoas que querem Jesus, mas não querem abraçar todos os atributos que ele tem e que nós devemos ter isso como peso para nós, como bússola, para nos adequarmos. Muitos querem fugir da responsabilidade, e eu não vejo isso como responsabilidade. Eu vejo isso como um grande prazer, uma enorme satisfação de poder trazer uma palavra a alguém, a palavra que não é minha, a palavra que é do meu Senhor, do teu Senhor, e ela modificar uma vida,
tiraram uma vida, como aconteceu em 2006, 2005, a minha esposa gravou um DVD ao vivo e lançou um CD. Uma das músicas chama Desistir Jamais. E chegou ao nosso conhecimento que um amigo nosso cedeu um desses CDs dela para uma pessoa que estava numa praça. Ele disse que sentiu de Deus de parar para conversar com aquela pessoa naquela praça e ele não tinha nada para dar. Ele pegou o CD da Maricele e deu para essa pessoa. Passado cerca de um mês aproximadamente, ele nos disse que encontrou essa pessoa novamente naquela mesma praça. E ao conversar esse assunto, a pessoa relatou para ele, falou: olha, eu ouvi aquele CD que você me deu e lá tinha uma música que chamava Desistir Jamais. E eu estava com uns pensamentos naqueles dias de tirar a minha vida, E aquele hino, aquela música me fez mudar o meu pensamento. Irmãos, que satisfação, irmãos. Por quê? Porque alguma coisa foi feita para edificar vidas. Isso pode ser num trabalho musical, pode ser numa conversa, pode ser você andando pela rua e ver uma pessoa e se sentir movido pelo Espírito e ir lá e fazer o seu papel. Mas esse versículo que eu trouxe aqui é para aqueles que querem fugir dessa responsabilidade. Fugir dessa responsabilidade. Não fuja, querido. As suas atitudes têm um preço. O Senhor, Ele cobra. Ele cobra. Se você tiver a oportunidade de fazer e não faz, você peca. A palavra nos ensina isso. E eu não quero ter esse peso sobre a minha vida. Eu não quero ter esse peso sobre a minha vida. Então, meu querido, devemos pensar seriamente sobre isso. Pensar seriamente sobre isso. A igreja. Aqui ainda tem mais um versículo que pode nos edificar muito. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. E o versículo 14 do Salmo 139 nos diz assim: eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Irmãos, essas duas passagens, elas têm uma ligação. Há muitas pessoas que não gostam da sua aparência. Muitas pessoas. Você ficaria abismado de saber quantas pessoas não gostam da sua aparência a ponto de fazerem várias operações. Todos sabem disso. Mas, meu querido, trazendo novamente para o texto, se Deus sondar você e eu e encontrar isso, esse pensamento, o que ele acharia de nós? Olha só a visão de Davi.
Davi diz que de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. E o versículo em Isaías diz que Jesus não tinha uma boa aparência para que o desejássemos. Jesus não se importou com isso. O que interessava para Jesus era o foco da sua missão, que era curar enfermos, expulsar demônios, morrer na cruz para a salvação do mundo. E talvez você olhe para o espelho e fique indignado com o que você está vendo. Por certo, Deus está triste por isso, porque a palavra diz que nós somos semelhança dele. E, amados, o que verdadeiramente importa nesse aspecto é o seu conteúdo. É o seu conteúdo. Eu não sou, nunca fui uma pessoa bonita, bela, mas eu agradeço a Deus por ter conhecido o plano da salvação logo aos meus 18 anos. E mesmo até aí, eu nunca tive problemas com isso. Mas eu estou falando para pessoas que têm problemas com isso. Reveja o seu pensamento. Se encha da graça, do poder do Espírito Santo de Deus, que isso, se você se acha feio ou não tão simpático, isso não terá relevância, não terá a mínima relevância. Sim, todos corriam atrás de Jesus porque ele tinha para dar, né? E você também pode ter para dar. A palavra ao Senhor nos diz que a palavra, quem não tem sabedoria da palavra, peça a Ele que deliberadamente a dá. Não tem por onde escapar, amados. Ele nos sonda, Ele sabe, Ele conhece. E o que você faz com isso é que vai ditar o teu futuro, vai ditar o teu sucesso ou insucesso. Então, reveja esses pensamentos. Se for o caso, peça perdão ao Senhor. É por isso que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. De um modo tão assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Mas você pode dizer, mas Davi, a Bíblia diz que Davi era formoso. Mas eu tenho certeza que se ele não fosse, o Espírito que estava nele, ele nem pensaria nisso. E é isso que o Espírito faz. Isso é irrelevante, amados. Mas tem relevância se isso te incomoda de uma forma de ter problemas emocionais por causa disso. E hoje, acredito eu que é a oportunidade que Deus está falando com você sobre isso. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas ao ler esse versículo 14 do Salmo 139, automaticamente a minha mente já foi nesse contexto. Então, acredite, Deus está falando com você. E o que você vai fazer acerca disso? A igreja, para a minha vida, foi uma grande bênção. Eu era guitarrista de rock and roll quando tinha 18 anos. Os meus planos era ser um guitarrista famoso de rock. E
Mas o Senhor me chamou nessa idade, nessa época, e eu senti o chamado, abandonei tudo e segui ao Senhor, e isso já se faz 42 anos. 42 anos em abril, em que eu levantei a minha mão, aceitei ao Senhor Jesus e venho tentando ser aquilo que Cristo quer que eu seja. E eu digo que muitos que levam a obra do Senhor sem responsabilidades, um dia darão conta disso. Um dia dará conta disso. Todos que cuidam da obra do Senhor relaxadamente, que usam o nome de Deus com outros interesses, receberão o que estão semeando. Muita gente, acredito eu, que muita gente está pensando em não voltar mais para os cultos presenciais. Mas eu tenho uma coisa a te dizer nesse momento, querido. Que aquele que morreu um dia na cruz do Calvário para que eu e você pudesse ter vida, a verdadeira vida, que não é essa aqui ainda, é a nossa vida com o Senhor. Isso aqui tudo é passageiro. E Ele, por infinita bondade e misericórdia, enviou seu Espírito Santo para ser o nosso ajudador a passar essa etapa. E é por isso que nós devemos, o máximo possível, falar de Jesus quando tivermos a oportunidade ou provocarmos a oportunidade. Então, quero dizer especificamente para você que está pensando em não voltar mais para os cultos presenciais, em ficar vendo o culto pela internet. Eu tenho certeza que a Igreja Ceifa não vai parar de transmitir os cultos. Mas é para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para aquelas pessoas salvas em Cristo também, que não podem ir à casa do Senhor. Se o Senhor te sondar e encontrar esses pensamentos, o que você acha que o Senhor estará pensando a teu respeito? Ficar em casa é tão cômodo. É tão cômodo. Há uma passagem bíblica no segundo livro de Samuel, que Davi teve sede e pediu para 3 dos seus valentes se apresentaram. Pediu não, os 3 valentes de Davi se apresentaram e disseram para Davi: nós vamos na terra dos filisteus, na cisterna, às portas de Belém, e traremos água para você de lá. Davi queria muito beber a água daquela cisterna. E eles arriscaram as suas vidas e foram e trouxeram. Ao chegar, Davi olhou para eles e disse: eu não posso beber dessa água, porque não me custou nada, nenhum sacrifício, mas a preço de sangue das vidas dos meus soldados. Essa água chegou até mim, eu não me sinto no direito de bebê-la. Isso é um coração segundo o coração de Deus. Se você não tem coragem, não tem a hombridade de se levantar numa quarta-feira, num domingo, e ir para a casa do Senhor para honrar aquele que te deu vida, para honrar aquele que te deu casa, sustento. O que pensa o Senhor de você então?
não te custa nada ir para a casa do Senhor. E aqui, a palavra de Isaías e de Mateus, ela nos diz o seguinte: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ah, mas isso foi no Velho Testamento, então? Mateus 21:13 diz: e disse-lhes Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. O templo é a casa do Senhor, a casa de oração, é a casa onde eu vou agradecer a semana que Ele me deu, o fôlego de vida. A Bíblia diz que se nada você pode ter se do céu não te é dado. Até aquele que é incrédulo, que não acredita que Deus existe, recebe de Deus. Acredite na palavra. Acredite na palavra. E eu espero que este relato, esse testemunho mude o teu conceito, a tua forma de pensar. Eu devo a minha vida ao Senhor desde o ventre da minha mãe. Há cerca de 10 anos atrás, minha mãe me revelou que quando soube que estava grávida de mim, ela foi fazer um aborto, porque naquela época existiam as parteiras e filhos indesejáveis elas provocavam um aborto. Isso pode perguntar aos seus pais, seus avós principalmente. E a minha mãe disse que foi numa dessas parteiras para me abortar, porque o meu pai não era exemplo de vida para ninguém e ela não queria ter um filho daquele homem. E chegando lá, começaram a fazer todos os procedimentos e aconteceu que não estava dando certo. E diz a minha mãe que durante 1h30 as parteiras tentaram abortar e não conseguiram. E elas viraram para minha mãe e disse: olha, vai ter esse filho, porque esse filho não é para você tirar. E assim minha mãe fez, e ela veio me relatar isso há cerca de 10 anos. E a hora que essa pandemia passar, eu estarei na casa do meu pai. Eu devo a minha vida a Ele. Sem falar nos outros livramentos que o Senhor já me concedeu. Amados, não pense assim. Se você tem esse pensamento, você está muito longe daquele que sonda, daquele que conhece, daquele que te guarda no seu deitar. A palavra diz que Ele guarda quando nós estamos dormindo, Ele vigia, Ele envia o seu anjo. E você não quer mais ir para a casa do Senhor por comodidade? Queridos, nossos pastores precisam de gente que tenha disposição, que tenha vontade, que tenha desejo de trabalhar. Muitos na casa do Senhor acumulam cargos, né? E as línguas ferinas ainda diz que não vai deixar nada para ninguém, ô orgulhoso. Não é isso não, é porque não tem. Porque não aparece pessoas para se apresentarem, para dizer: eis-me aqui, eu posso ajudar, eu posso fazer isso, seja lá para o que for.
É isso. Nossos pastores precisam de ajuda. A obra do Senhor, o reino do Senhor, precisa de obreiros. Jesus disse isso. Peça ao Pai que envie. E o Pai usa os seus servos para transmitir palavra. E quem tem ouvidos ouça, né? A palavra, ela não é imposta. Você é convidado a fazer e você não se mexe. A obra de Deus não precisa de preguiçosos, de pessoas sem amor. A obra de Deus precisa de gente que se importa. O ministério de ensino tem se importado e tem feito essas lives aos domingos de manhã para que nós mesmos sejamos abençoados e você que ouve e recebe a palavra, ela possa te transformar, ela possa te fazer um servo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um avô, uma avó melhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele sonda, Ele conhece, Ele entende os nossos pensamentos, mas isso não significa que nós não devemos mudar os nossos pensamentos. O Senhor me entende, o Senhor me entende, o Senhor te entende, mas Ele quer ver mudanças. Glória seja dada ao nome do Senhor. Entristece muito, amados, quando a palavra de Deus ela não é recebida com aquela importância que deve ter. Eu, um simples homem que luta para ter o amor da minha família, o amor da minha esposa, o amor dos meus filhos, das minhas noras, das minhas netas, da minha mãe. E se eu me entristeço com isso, eu imagino o quanto Deus se entristece em ver que a sua palavra é ignorada, que amanhã muitos nem se lembram mais do que foi dito nesse domingo. Mas Deus sonda, mas Deus conhece, mas Deus julga. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Pense nisso. Permita que a palavra crie temor no teu coração, gere temor na sua alma, no seu ser, e ela te transforme. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu quero orar com você, e nós estaremos ouvindo um hino maravilhoso sobre esta mesma passagem bíblica. Que Deus vos abençoe. Esteja hoje à noite ouvindo, estará um dos nossos pastores pregando a palavra mais uma vez, mais uma oportunidade. Mas eu espero de todo o meu coração que quando acabar essa pandemia, você possa estar com seu coração ardendo de vontade de vir para a casa do Senhor como eu estou. Pai eterno, Pai bendito, eu quero te agradecer, Senhor, pela explanação da tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que ouviram, que ouvirão ainda as gravações ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Eu peço que a tua palavra inunda e transforme, Senhor, vidas.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme